Glória a Deus. Então, quem achou aí? 2 Reis 6. Amém? Fique de pé aí no seu lugar para nós lermos com toda reverência essa palavra, que ela merece a palavra de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus. Preste atenção, porque esse texto é rápido, mas ele é definitivo. Então, se você não prestar atenção, ele passa desapercebido muitas vezes do propósito dele estar aqui na Bíblia. O propósito é para nos ensinar e nos capacitar. Então diz assim: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nós nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construir ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostaria de ir com os teus servos? Sim, respondeu ele, e foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água, e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Repita comigo: onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. Repita comigo: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Fim. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, assim como o Senhor tem feito desde manhã, nos ajude a recuperar aquilo que tem se perdido. Quantas vezes nós criamos muitas vezes rotinas, ao invés de criarmos expectativas daquilo que o Senhor pode fazer. E por que isso acontece? Porque muitas vezes, Deus, perdemos de vista a Tua presença, a gloriosa presença do Senhor. Cantamos louvores, erguemos as nossas mãos, mas na verdade nós precisamos nessa noite de algo mais. Nós desejamos não somente a Tua presença, mas a manifestação dela em nós. Nós queremos, é o nosso desejo. Nós vamos clamar e clamar até que o Senhor nos responda. Nós vamos bater a porta até que o Senhor abra e derrame sobre nós da manifestação da sua glória. Que o Senhor haja com liberdade e ministre os nossos corações. E em alguma área de nossas vidas algo tem se perdido. Em alguma área de nossas vidas algo está encoberto. E nós queremos que o Senhor nos ajude a entender isso nessa noite, em nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Podemos aplaudir a palavra do Senhor? Vamos lá, é a palavra de Deus, irmãos. Aleluia. Obrigado pela sua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela é totalmente capaz. Muito obrigado. Antes de você se assentar, olhe para quem está à sua direita, à sua esquerda, e diga com um olhar meio de desconfiado, diga assim: você está meio diferente hoje. Olha para o outro lado, fala aí para o outro lado: você está meio diferente. Agora você diz assim: ah, já sei, é Jesus em você. Glória a Deus, pode se assentar, aleluia. Sabe, nós temos tentado durante esse começo de ano levar a essa igreja e todos aqueles que participam dessa comunidade a ter um nível de profundidade maior no Senhor. Escute, o nível de profundidade não é definido pela pessoa que senta ao seu lado ou na sua fileira de cadeiras, não é isso, porque cada um de nós temos o nosso nível, cada um de nós está subindo de nível. E não importa se você está no primeiro, no segundo ou no 10º nível, isso não define quem você é para Deus. Se você está dando seus primeiros passos como cristãos, tentando arrumar ainda a sua história em Cristo, está tudo bem. Deus está olhando do céu apaixonado por você. Ele está dizendo: que coisa mais linda aquela família
Que coisa mais linda aquele casal, aquela jovem, aquele jovem, que coisa maravilhosa ver eles se lançando assim e lutando todos os dias contra as tentações e os pecados. Deus está olhando para cada um de nós com um olhar de amor, independente do tipo de pessoas que somos e do quanto já passamos tempo sentado ouvindo a palavra. Ele está olhando para você porque Ele te ama. E é isso que faz a diferença nas nossas vidas. É isso que realmente define quem nós somos. E nós temos feito isso, ministrado palavras, colocado no coração das pessoas, que o processo que Deus muitas vezes usa isso, é nos esmagando. Falamos sobre isso durante quase um mês, falando que o processo que Deus usa para nos transformar, às vezes nos constrange, às vezes nos confronta, às vezes não é confortável, porque a maioria de nós pensa que a mudança de mente vai ser algo maravilhoso, vai ser tudo fácil, Deus vai sempre colocar um dia lindo, maravilhoso, céu de brigadeiro, sol brilhando, todos os dias vai ser assim, e não é verdade. Hoje mesmo, os céus não estão abertos, você não consegue ver, e não conseguiu durante todo o dia, ver o sol, ou conseguiu? Mas isso não significa que o sol não está ali. É a mesma coisa com a gente. Em alguns momentos da nossa história, parece que Deus não está presente, mas ao contrário disso, é o próprio Deus nos moldando diante das dificuldades, para que eu e você, ao olharmos para circunstâncias que parecem impossível, possamos dizer: só o Senhor pode mudar a minha vida. E será que tem alguém nessa noite que está podendo dizer, em alguma área da sua vida, só Deus pode mudar isso, só o Senhor pode transformar a minha vida, só o Senhor. Então em alguns momentos nós vivemos isso, então nós somos esmagados, nós aprendemos a queimar arados. Queimar o arado é queimar aquilo que ficou para trás. Tem muita gente que traz do seu passado uma carga e entra para a vida nova em Cristo carregando um peso. Não vai funcionar, você precisa deixar isso. Fala para quem está do teu lado, tem que deixar o velho para trás. Nós aprendemos que também precisamos, depois de deixar o velho, cavar coisas novas. A pergunta que você precisa responder, não para mim, mas para você mesmo: você tem cavado? Você tem cavado? Você tem buscado no Senhor? Sabe, irmãos, eu acredito verdadeiramente em um avivamento genuíno, que acontece individualmente em cada homem, em cada mulher. Existem propósitos para avivamentos coletivos, mas o propósito definitivo na vida de um cristão é todos os dias eu estar aceso para aquilo que Deus tem para mim, todos os dias. Então eu tenho que aprender a cavar, eu tenho que aprender a buscar a presença dEle. Bill Johnson, no seu livro Caçadores do Senhor, ou da presença dEle, ele diz assim, que é mais ou menos, nós temos que agir como aquele cachorro de caça. Sabe aquele cachorro que é treinado e que ele aponta aonde está a caça? Então é mais ou menos assim, nós temos que estar com os nossos olhos atentos e perceber, Deus está agindo ali, eu vou lá, porque eu quero a presença dEle. Deus está se movendo através dessa situação, eu vou lá, porque eu quero a presença dEle. Então eu estou caçando a presença do Senhor. Se você está vivendo dias assim, os seus dias têm sido melhores, em nome de Jesus. Com certeza, que você está cavando, você está trabalhando com aquilo que você tem, você decide se lançar ao Jordão. Lembra de Naamã? Falamos há 2 semanas dele. Se lançar ao Jordão é se lançar à humildade daquilo que muitas vezes eu me prendo, sabe? A nossa galera do louvor, eu tenho dito para eles, tenho ministrado eles e dito assim: olha, vocês precisam estar lá verdadeiramente intencionais em Deus. Vocês precisam estar lá, demonstrar realmente, viver, entrar naquela canção como verdadeiramente é uma vida dentro de você. E eles têm aprendido isso. Algumas pessoas vão olhar, que eles pulam, que eles giram, que eles gritam, e vão falar: mas o que é isso? Você não precisa entender, porque quando acontecer com você, ninguém também vai precisar entender. Nós não precisamos dar respostas para as pessoas da direita ou da esquerda. A única resposta que eu preciso dar é para Ele, é pelo Senhor, é para o Senhor, tudo é para Ti. É para Ele. Então se eu vivo assim, nada me abala, nada tira a presença de Deus, porque eu tenho aprendido a ser fiel
até o fim. Eu decidi ser fiel até o fim. Quantos estavam aqui semana passada? Olha só, nós falamos sobre Noemi e Ruth, e nós falamos sobre essa condição de que você não tem nenhuma opção além de Jesus. Essa semana, se você não praticou isso, se você realmente ouviu a palavra e praticou, verdadeiramente você tem dias melhores. Mas se você não praticou, você fez escolhas, ou tomou outras opções, deixou de escolher Jesus como prioridade, com certeza você enfrentou lutas maiores do que deveriam. Por quê? Porque Deus está nos chamando, Deus está nos estabelecendo um futuro para vivermos uma vida maior e melhor com o Senhor, uma vida maior e melhor com Deus. Quantos querem isso? É fácil, irmão, não é difícil. Você só tem que quebrar os laços com o passado, cavar coisas novas e continuar buscando em Deus as respostas que você precisa. Isso não é difícil. Alguém vai dizer, mas é muito difícil ser crente. Não é. Difícil é ser cavalo de Satanás, é ser escravo do pecado. Mas ser amigo de Deus, ser filho e filha do Senhor é fácil demais, porque Ele nos ama. Nós dizemos, eu e minha esposa estávamos conversando aqui agora, e ela falou assim, nossa, Cláudia e a Carla, eles estão vivendo assim um momento assim, de um extremo amor por Jesus, novamente, porque a gente conhece eles há um bom tempo, e ela olhou para mim dizendo assim, eles estão vivendo esse momento. Eu falei assim, é fácil. Ela falou, como assim? É fácil, eles têm a Heloísa agora. Então, todo amor tem que vir, tem que fluir, não tem jeito. Eu tenho uma bebê de poucos meses que depende de todo o meu amor. Então, quando você está prendendo o seu amor para essas pessoas, o amor flui naturalmente para todas as outras áreas. Quem entendeu diz amém. Não vai sair por aí querendo fazer filho por causa disso. Tem outras maneiras de você demonstrar amor. Mas olha só, a realidade é essa. Quando eu começo a falar de forma mais gentil, quando eu começo a falar de forma mais amorosa, quando eu começo a desprender do cuidado, do amor pela pessoa que não pode, porque é assim que Deus nos vê. Não tem como a Carla dar uma bronca da Heloísa. Heloísa, fica quieta, nós estamos no culto, para de se mexer, porque ela é uma bebê, ela é uma criança. Então o pai olha para mim, para você, como ela olha, como você olha para o seu filho pequeno, dizendo, não tem como, é assim, é da atitude dele. E Deus olha para nós com esses olhos. Então nós vamos crescendo, avançando, sabendo que temos um Deus, um Pai cuidadoso e amoroso por nós. É impossível não viver bem. É impossível você não ser feliz. Então você vai para o seu trabalho amanhã, ou depois da manhã, ou você vai em algum momento e alguém, sabe, te pressiona, e você faz assim, tá tudo bem, eu tenho um pai que me ama. E aí no seu trabalho o seu chefe pega no seu pé, briga com você, e você sai dali e fala, tá tudo bem, Deus me ama, Ele é maior do que todas as coisas. Então você tem uma confusão para resolver, muitas vezes em casa, desprezo, palavras, ofensas, e você dá de ombro e diz, tá tudo bem, porque eu tenho um pai que me ama. Sabe, quando isso entrar no seu coração, você não vive por aí mais ofendido, você não vive mais por aí só lamentando, porque só lamenta aquele que não entendeu. Eu escrevi um devocional hoje de manhã e falamos sobre isso. Só lamenta aquele que não entendeu o que a provação pode provocar em nós. Você tem 3 reações: reclamar disso o tempo todo, fazer disso o que te representa. Ai, a luta foi muito grande, agora eu fiquei amarga. Então você ou deixa essa luta te destruir, ou fica uma pessoa amarga, ou você olha para aquilo e fala, eu vou fazer desse momento o melhor momento da minha história. É isso que o cristão faz. Se você não faz, você não entendeu o amor do Pai ainda. Você ainda está engatinhando pelos corredores da vida, sem entender que o Pai está esperando você para dizer, está tudo bem, eu te amo. A história que nós temos contado é de que Deus está trazendo pessoas apaixonadas pela presença dEle, amém? Todos os dias, de segunda a sexta, essa igreja está aberta às 6 horas da manhã para tempos de oração. Nós chamamos de sala de oração. Não tem ninguém que coordena, você vem, ora o tempo que você quiser, lê a Bíblia, você faz o que você quiser.
E você fica o tempo que você quiser. E sabe, durante todo o ano passado e nesse começo de ano, essa igreja esteve aberta. Mas de 2, 3 semanas para cá, nós temos visto muito mais pessoas vindo para esse ambiente de manhã. A cada vez que eu estou aqui orando, fecho os olhos, eu levanto, tem mais 3, eu começo a orar, aparece mais outro, e vai aparecendo, e são muito mais pessoas. Então, quando você entra nesse ambiente, você começa a olhar pessoas vindo para a oração, você percebe que Deus está se movendo em nosso favor. Você percebe que Deus está tocando pessoas. Sabe, irmãos, existe, um folclore muito grande sobre muitas coisas bíblicas, mas a verdade é de que eu e você já estamos vivendo o último avivamento do mundo. Eu vou explicar isso para você, porque o avivamento vem de dentro de nós. E eu não sei quanto tempo eu estarei aqui na terra, eu não sei se eu vou estar vivo quando tudo isso se consumar, mas eu já estou vivendo a minha parte. Eu não tenho que ficar esperando centenas de milhares de pessoas, eu estou vivendo o meu momento maravilhoso com Deus. É o que eu estou fazendo, é o que eu estou tentando correr. Paulo diz: corre a sua carreira, para de querer correr carreira com um monte de gente, corra a sua corrida, faça a sua parte. Busque na intensidade que o seu coração deseja. Não olhe, não repare, não se compare. Deus já está fazendo. Então eu olho para aquela oração de manhã aqui e eu vejo pessoas buscando. Eu olho para as fotos das células e as células estão com mais pessoas, com mais visitantes, gente chegando. E sabe, está tudo certo. Deus preparou esses momentos. Não é para a gente se espantar. Deus está fazendo isso. Porque quando Ele encontra alguém, homens e mulheres desejosos da presença dEle, então Ele edifica a sua igreja. É o Senhor que edifica a igreja. Quem entendeu diz amém. É o Senhor, é Ele quem edifica a sua igreja. Então nós buscamos a Ele e Ele acrescenta todas as outras coisas. Porém, apesar de que nós estamos agora prestes à entrada do encontro com Deus, é um momento maravilhoso. Nós já estamos assim, pensando como vai ser aqueles dias, as ministrações, já estamos colocando as ministrações, as equipes, já está dentro de nós, está queimando de novo, já está aí. É agora, dia 10, já está aí, já chegou, e Deus está fazendo. Mas eu e você sabemos que também, verdade é, que às vezes, a gente diminui o nosso tanque de paixão por Jesus. A gente sabe que às vezes as circunstâncias vêm, surgem e fazem com que eu e você vamos deixando de priorizar a Deus. Nós vamos deixando e seguindo o fluxo apenas da nossa vida, e vamos deixando de experimentar uma vida maior e melhor. Perdemos a nossa paixão, estamos vazios. E a pergunta é: quem nunca experimentou momentos assim? Sabe, quando você acorda e fala: eu não estou com vontade de orar, eu estou me sentindo vazio. Ei, escute uma coisa, todos nós passamos por momentos assim. Todos nós enfrentamos muitas vezes a inconstância. Em alguns momentos você não pode viver isso para sempre, mas em alguns momentos, até que você amadureça no processo, você vai passar por momentos assim, em que parece que as coisas não estão mudando, em que parece que as coisas não estão sendo transformadas. Então a vida com Deus não é só vitória. O que eu quero dizer não é vitória no momento que você quer. Às vezes eu vou ter que insistir, não é transformação do jeito que eu quero, mas eu preciso insistir. E eu disse esses dias, o salmista diz assim: Senhor, a tua luz, aquilo que brilha no Senhor, a tua luz ilumina as trevas que habitam dentro de mim. Ele está dizendo: olha, apesar de eu te amar, apesar de eu escrever salmos, de eu adorar o Senhor, ainda encontra-se trevas dentro de mim, áreas da minha vida que estão fechadas. Ele está dizendo: é a sua luz que transforma isso. Então quando eu me exponho a essa luz, eu vou sendo iluminado, a minha vida vai sendo iluminada, e eu vou deixando de cometer coisas, mas é um processo. Eu não posso parar, eu não posso apenas sair. Eu me lembro que quando o meu filho nasceu, ele teve que ficar na UTI, por várias outras questões, mas uma delas, ele tinha que tomar aquele banho de luz. Sabe como é que é, né? Aquele banho de luz. Então ele tinha que ficar ali, e eu me lembro que aquela luz fazia bem para ele.
aquela luz começava a mudar o que estava dentro dele. E o que estava dentro dele sendo transformado, a cor da sua pele ia mudando. Então quer dizer, a transformação vem pela exposição à luz. A Bíblia diz que o Senhor é a luz, Ele é a nossa luz. Então quando eu me exponho a Ele, automaticamente, talvez num primeiro momento você não veja a diferença, mas Deus está transformando as trevas que habitam em nós, em luz. É isso. Talvez você olhe agora e não veja, mas Deus está fazendo. Quer ver uma coisa? Pessoal do apoio, apaga essa luz para mim. Começa apagando aqui da frente, aqui, ou daí de trás. Olha só, preste atenção. Você está pensando em iluminação, em estar exposto à luz? Olha só, ó, mudou, não mudou? Mudou, estava muito mais fácil de enxergar, mas ainda tem luz. Alguns de nós estamos assim, existe luz, mas sabe, algumas áreas, por exemplo, lá no fundo, aqui na frente está mais claro, mas lá no fundo está mais escuro. Então alguns de nós estamos vivendo momentos assim. Agora, quando eu vou me expondo à luz, começa a acender para mim aqui, devagarzinho. Olha só, começou, eu estou me expondo, e mais, e ele vai chegando, e vai abrindo, e quando eu me exponho totalmente, chega, todas as trevas vão embora. Eu estou vendo nitidamente quem está lá atrás, quem está desse lado, quem está aqui na frente. É isso que Deus quer fazer com a gente. Aos poucos Ele vai nos moldando. Eu não posso empilhar palavras. Eu não posso empilhar palavras, irmãos. O meu maior pavor é empilhar palavras no seu coração, que não fazem diferença alguma na sua vida, porque você não decide praticar. E aí, alguém chega perto de mim, porque eu estou nervoso, porque eu estou isso, porque eu estou aquilo. Eu falo, mas eu já preguei sobre isso. Você tem que praticar. Deixa os seus arados para lá, deixa os seus direitos para lá. Porque eu estou desesperado, porque eu não sei mais buscar a Deus. Mas eu preguei sobre buscar intimidade com o Senhor. Você vai ter que cavar em momentos difíceis. Mas porque eu estou perdendo a minha fidelidade, eu não sei o que está acontecendo. Ruth tomou um posicionamento definitivo. Eu vou com você até o fim, não importa o que aconteça. Não adianta você empilhar culto, não adianta você empilhar palavras, você precisa praticá-las. Pratique, e a sua vida será transformada. Pratique, a sua família mudará. Quem nunca viveu altos e baixos? Perdemos a presença de Cristo pelas realidades das atividades da vida cotidiana. E chegamos num momento onde percebemos que mesmo que estamos fazendo trabalho ao Senhor, sabe, a gente serve nos ministérios, a gente serve nas células, sabe, a gente está trabalhando duro, buscando que as pessoas possam, sabe, mesmo fazendo tudo isso, chega um momento que percebemos que está faltando água. Parece que tem um vazio. E esse momento pode chegar de forma bem inesperada. Às vezes você não percebe. Às vezes, o tanque da paixão já baixou. Eu me lembro que quando eu era jovem, algumas pessoas diziam assim, que alguns carros, eles continuavam andando por alguns quilômetros, apenas com o cheiro. Você lembra desse tempo que o pessoal fala, esse carro aí, ele anda com cheiro, 1 quilômetro. Eu não sei se era verdade isso, mas eu digo para você, para a gente não tem como. Talvez aquele carro da marca tal pudesse fazer isso, mas para a gente não tem como andar apenas com o cheiro. Nós precisamos da presença dele. Não tem jeito. E às vezes o tanque está vazio, e a gente está querendo dar partida em algo mais profundo com o Senhor. Não vai funcionar. Você não percebeu que muitas vezes a afeição dentro da família, a forma de respeito ao marido, à esposa, aos filhos, aquele carinho se perdeu, ficou superficial e banal. Não há mais amor, não há mais reciprocidade, sabe, não há mais quando eu entrego e recebo isso do Senhor, não tem mais, se perdeu. Você não percebe quando o anseio profundo daquilo que você tinha lá no início, de ver as pessoas da sua família se entregando a Jesus, de ver os seus amigos que são perdidos, muitas vezes se entregando, isso acabou, e a gente nem percebe, a gente continua vindo nos cultos como se estivesse tudo bem,
desespero no nosso coração pelas almas. Escute, irmãos, nós podemos ganhar muitas almas e vamos fazer isso, amém? Mas escute uma coisa, nós não podemos se acostumar a perder. Nós não podemos se acostumar a perder. Cadê fulano? Ah, não sumiu. Mas nós ganhamos 10 aqui. Cadê ciclano? Ah, aquele lá não tem jeito. Mas nós ganhamos outros 5 aqui. Nós não podemos nos acostumar a perder pessoas. Você não pode acostumar a perder a sua família. Sabe? Você não pode se acostumar a que eles não estejam na presença do Senhor. Você não percebe que o sonho que Deus colocou dentro de você, de conquistar coisas maiores para o reino, ficou distante, ficou perigosamente, parece que nunca vai acontecer, e a gente vai se acostumando. Ah, aquilo foi lá no início, eu tive vários sonhos, Deus me deu grandes visões. Irmãos, eu conheço pessoas que tiveram visões gigantes aqui, mas que muitas das circunstâncias, e veja, não é pecado, não é que começou a pecar, mas muitas vezes nós vamos deixando de lado as coisas melhores de Deus e buscando aquilo que parece ser melhor para nós. E eles vão vivendo perigosamente. Por quê? Porque Deus colocou esse sonho para você. Deus colocou essa visão na sua vida. Você vai ver outras pessoas, eu não estou fazendo, mas tem tanta gente fazendo. Mas o que era para você fazer, ninguém fará. É com você. E a gente vai perdendo esses sonhos, a gente vai perdendo essa intencionalidade de estar na presença do Senhor, pelas atividades diárias, pela correria diárias. Vamos lá, quem aqui já disse essa frase? Não você, porque você é crente, mas quem já disse essa frase? Não tenho tempo para nada. Quem conhece alguém que, não você, claro, que você é crente, cutuca assim a pessoa, erga a mão, você falou, não tenho tempo, pastor, não tenho tempo para mais nada, minha vida é só pensar nisso agora. Se você não tem tempo para Deus, então você está perdendo todo o seu tempo. Não vai fluir, irmãos. A vida que não prioriza a Deus, ela acontece, porque você nasce, vive, cresce, se desenvolve e morre. É natural, não tem como parar esse processo. Você fala, mas eu estou vivendo, fulano está vivendo, mas está vivendo fora do propósito. Está vivendo fora daquilo que Deus preparou para mim e para você. Então a gente vai perdendo tudo isso. Sabe, às vezes é um comentário que alguém fez, que machucou você, e você nem sabia que aquilo se transformou numa raiz de amargura. E tem gente que cultiva raiz, não é raiz amarga, raiz de amargura. Tem gente que fala, quando eu falo isso, tem gente que internamente fala assim, eu sou uma pessoa, está 20 anos na igreja, irmão, e ainda está agarrado nisso. Faz 10 anos que te falaram algo que te machucou, e você fala, mas eu estou aqui, está aqui dentro da raiz de amargura. Arranca essa raiz, irmão. Jesus veio para te libertar, para libertar os cativos, tirar as correntes que amarguravam a sua vida. Ele fez isso por você. Viva assim. Você não sabia, mas estava se apoiando apenas em vitórias do passado. Sabe, eu começo a conversar com pessoas, e eu gosto de ouvir testemunhos. Mas quem que gosta de ouvir o mesmo testemunho toda semana? Da mesma história. Porque se acontecesse toda semana, glória a Deus, amém? Mas, e aí, o que Deus fez? Deus fez isso. 5 anos depois, e aí? Então, lembra aquela vez? Aquela vez Deus fez isso. Irmão, você não percebeu, mas você está vivendo de vitórias do passado. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. E a gente vai se acostumando com isso. Quer ver uma coisa? Eu gosto muito de futebol. Já gostei muito mais. Quem gosta de futebol? Deixa eu ver. Os homens aí, as mulheres também. Porque se não falar, as mulheres já vão falar assim, porque está fazendo acepção. Mulher tem que jogar vôlei, irmã. Jogar basquete. Futebol é para homem mesmo. É coisa bruta. Você é delicada. Você é uma princesa do Senhor, amém? Então, vai jogar vôlei. Mas eu gosto muito de futebol. E sabe, quando eu namorava ainda a pastora, o meu time fazia, acho que uns 35, 45 anos que não ganhava título nenhum. E aí em 95, aquele time
cresceu, ficou, estava ganhando de todo mundo, foi para a final. E aí eu falei assim, eu não vou no culto hoje porque a minha vida toda eu esperei esse momento. Você precisa entender. E ela falou assim, eu entendo então. E ela foi para a igreja e eu fiquei assistindo o jogo. E o juiz roubou do meu time. Ele anulou o único gol legítimo naquela final. E o meu time perdeu. E eu saí desesperado. E sabe para onde eu fui? Para a igreja. E eu chegava lá e eu chorava. E ela falava assim, não fica assim, eu estou aqui. E eu falava, mas não era isso. E aí, com o passar dos anos, eu fui me acostumando com que o meu time não ganha nada mesmo. E aí, muitas vezes, a minha esposa está lá, e eu falo assim para ela, hoje tem jogo do Santos, amor, deixa eu assistir um pouquinho. Ela fala, então você assiste só para ficar nervoso? Eu falo assim, eu sei, é porque eu preciso dos pecados para pedir perdão às vezes. Então eu assisto o jogo do Santos para ficar louco, xingar, ficar doido lá em casa, porque me dá nervoso aquele time. E eu me acostumei, eu já assisto só para pecar, nem é para ver se vai ganhar, porque não ganha mesmo. Mas eu assisto ali e levanto, e quando eu vou deitar, ela fala, e aí? Eu falo assim, eu estou nervoso. A gente vai se acostumando com esse nível. E aí alguém pergunta assim, mas daí vai trocar de time? Nunca, nunca, porque a gente se acostuma com a mediocridade. Agora me diga uma coisa, o seu time está ganhando esses dias, mas já perdeu muito, era terrível, mas você ficou lá, você não desistiu, pegou aquela camisa, que fazia anos que estava guardada e começou a tirar. Espiritualmente Deus espera que a gente faça e tenha as mesmas atitudes ou ainda maiores daquilo que a gente tem por coisas tão banais, que não muda a sua vida e a sua história, não muda. Então eu chego perto de pessoas e eu quero ouvir o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Você não pode se acostumar a viver uma vida medíocre, de coisas que aconteceram lá no passado, era assim que as pessoas viviam. Deus está fazendo algo novo hoje, amém? Você não decidiu ficar deprimido. Porque eu estou para baixo, eu estou na bad. Eu aprendi essa aí. Estou na bad. Mas você não decidiu isso. Você não quis começar a faltar na igreja. Mas quando você percebeu, já faziam meses, semanas. E você vai se acostumando. Eu me acostumei a não vir. Não, você se acostumou a ficar sem a presença. Porque é isso que acontece, quando a gente falta, quando a gente não vem, quando a gente não se empenha, a gente deixa a presença de fora. Você não decidiu parar de falar palavras de amor, palavras que motivavam a sua família, você não decidiu isso, mas quando viu, já tinha acontecido. Quando você percebeu, já era tarde. Você não decidiu parar de encorajar sua esposa, seus filhos, mas aconteceu, sabe? Eu realmente gostaria de dizer nessa noite de multiplicação, que a vida com Deus é só uma subida sem parada, tipo foguete, sobe, sobe, não para mais. Mas não é verdade. A vida com Deus, ela é um posicionamento de escolhas que eu preciso fazer todos os dias, não é automático. Aí você vem num culto e a palavra toca e você se inspira no Senhor, como nós estávamos aqui na adoração, né? Cantando Ele é o leão, nós não vamos parar de bater. Eu acho legal essa música, nós não pararemos de bater, nós não vamos parar de buscar o Senhor. Eu acho que essa canção tem que estar escrita lá na sua casa, nas suas paredes, dizendo: eu não vou parar de fazer isso, até que o Senhor venha e se manifeste na minha vida. Nós cantamos isso, mas é difícil viver isso. Eu não vou parar, eu vou bater, eu vou insistir, até que Ele venha, até que Ele se manifeste. Então, a vida com Deus não é uma subida sem paradas para a glória, não é, mas é uma decisão intencional diária. Todo dia eu preciso decidir. O perigo vem maior quando esse tipo de pensamento de viver a mediocridade se torna desespero dentro de nós. E ao invés de dar passos para buscar o Senhor,
eu decido abrir mão de tudo. Quantas pessoas você já conheceu que serviam a Deus, buscavam o Senhor e tiveram dificuldades, enfrentaram lutas, e ao invés de dar passos na direção do Senhor, eles dão passos para desistir. Não é para mim, não dá, funciona para todo mundo menos para mim. A boa notícia é que não precisa ser assim na sua vida. Deus tem um plano para te resgatar. Ele já preparou esse plano. Talvez você está aqui nessa noite, nem imagina como você conseguiu e como você veio parar aqui. Foram tantos contatos até que chegaram até você, e você está aqui porque Deus tinha um plano de resgate para a sua vida. Deus tinha um plano de resgate para a minha vida, e Ele não começou esse mês, Ele não começou esse ano. Desde o início, Deus estava preparando um plano para resgatar você, meu irmão, minha irmã, seja onde você estivesse, fazendo o que você estivesse fazendo, desde o princípio, você não imaginava, mas tudo já estava preparado. A Bíblia diz que Ele é o Deus que prepara o final antes do início. Então quando você começa a sua história, Deus já preparou o plano. Tem um plano preparado para te resgatar. Quantos creem nisso? Tem um plano preparado para resgatar a sua família. Tem um plano preparado por Deus para te tirar daquele lugar. Ele é a equipe de resgate que vai te buscar, seja onde você estiver. Estava pronto. Mas e quando nós estamos fazendo assim, vivendo dessa forma, e de repente, a gente perde a cabeça? A Bíblia fala desse texto que nós lemos, de que aquele jovem profeta chamou o seu mestre Eliseu para ir cortar a árvore, e ele pegou o machado e ele está cortando, e de repente, aquela peça sai, o ferro, e cai na água. Veja, ele não estava fazendo nada de errado. Ele não estava procurando algo para se estrupiar. Ele não estava procurando algo que pudesse levar ele ao pecado. Não, ele estava fazendo algo para Deus. Mas aconteceu. Como é que eu e você reagimos? Como nós reagimos quando estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance, e a partir daquele momento que nós dizemos, vai dar tudo certo, dá errado. Dá errado. A cabeça foi perdida. Deus prepara pessoas para estar perto de nós. Aquele jovem perdeu, mas ele tinha Eliseu perto dele. A Bíblia diz que Eliseu simplesmente chegou e falou, onde caiu? Ele disse, caiu ali. Eliseu joga um pedaço de madeira, o ferro flutua, e Eliseu diz para aquele jovem, pegue-o. E ele pega. Sabe, olha que história mais simples. Olha que jeito mais simples. Meu Deus, que coisa. Irmãos, pensa comigo, o que você faria se você tivesse emprestado um machado? Porque quem já emprestou alguma coisa aqui de alguém e quebrou na sua mão? Que tragédia. Que tragédia. Você fala assim, meu Deus, era emprestado. E tem sempre alguém que fala assim, fulano, eu não gosto de emprestar as coisas, mas a gente é metido e fala assim, não, para mim ele empresta. E quando você vai lá, pum, quebra. Aquele rapaz disse, é emprestado. Como que a gente vai resolver isso? Eu não sei o que fazer nessa situação. Olha o meu casamento, olha a minha vida espiritual. Que vazio eu estou. Eu levanto de manhã cedo, que vazio eu estou. Ao invés de buscar o Senhor, os meus olhos estão vendo notícias que parecem escorrer desgraça todas as manhãs. Olha como está a minha saúde espiritual. Como eu posso resolver isso? Eliseu diz, joga, onde caiu? Caiu ali. Ele joga um pedaço de madeira, o machado sobe, e ele diz, pegue-o, e pegou, e resolveu. Deus sempre vai colocar pessoas próximas de você, para serem instrumentos de cura na sua vida. Se você entendeu, diz amém. Deus sempre faz isso. Ele sempre vai colocar pessoas nesse nível. Que bom que Eliseu estava ali. Que bom que Eliseu estava ali. Que bom que ele estava no local. Da maneira mais breve e mais simples possível, ele resolve. Deus está assim. Pastor, mas que coisa mais simples. Sabe, esse texto só pode estar na Bíblia, porque eles são poucos versículos. Ele começa e termina de uma forma assim, brusca.
Se você não começar a olhar para dentro dele, você não consegue entender nada que pode ser usado na sua vida. Mas escute uma coisa: quantas vezes você já tentou dar soluções mágicas para as crises da sua vida? Quantas vezes você já tentou achar aquele jeito que resolve todas as coisas? O jeito é ir embora, o jeito é procurar outro lugar, o jeito é largar tudo, o jeito é deixar essa pessoa. Quantas vezes você já fez isso e não resolveu? Por quê? Porque Deus é que tem a chave, através de vidas, de pessoas, para te ajudar. E quando você for transformado, então você se torna também uma chave na vida de outras pessoas. Porque com a consolação que você é consolado, você vai ter autoridade para consolar. Deus vai dizer: consola essa pessoa, porque você já passou e venceu. Porque, irmãos, o grande problema hoje no meio cristão é gente que ainda é doente e tenta curar outros. Gente que ainda tem amargura no coração e fala: não, você tem que vencer. Como é que você ensina alguém a vencer aquilo que você ainda não venceu? Não, porque você tem que ter maturidade, tem que entender os processos. Às vezes nós somos esmagados. Como é que você vai ensinar alguém sobre passar por esse tipo de situação, se você não consegue qualquer nível de pressão? Você não consegue lidar com nada daquilo que sai do controle. Fugiu do controle, você perde a cabeça, como aquele rapaz perdeu a cabeça. Para mim essa história está na Bíblia, para revelar para mim e para você, que Deus se importa com as pequenas coisas que acontece comigo e com você nos nossos dias. Está ali. O que ele fez? O que ele fez? Ele clamou. O que você faria? Ou o que você tem feito nas suas lutas? Eu tenho tentado dar jeito. Olha para aquele rapaz. Eu talvez tentaria mergulhar para tentar achar aquele machado. Talvez você, como Cláudio, né? Ia tentar pescar. Vamos tentar pescar, vamos colocar aqui, dá um jeito, nós temos que achar. Ou então vamos represar esse rio aqui. Aí nós achamos. A gente sempre tem uma maneira louca de resolver as coisas e a gente acha que vai dar certo. Mas aquele menino nos ensina. A Bíblia diz que ele diz assim: ah, meu Senhor, eu poderia mergulhar, tentar achar logo que caiu. Eu poderia pedir para alguém passar uma peneira. Não. Ele decide clamar. A resposta ou a pergunta é: o que você tem feito diante das suas lutas? Tentado resolver? Tentado dar o seu jeito? A Bíblia diz que Eliseu não brigou com ele. Eliseu não falou assim: como você é descabeçado. Eliseu apenas falou: onde caiu? E ele disse: ali. Sabe por quê? Porque ele clamou. São pessoas que não querem te dar a solução, elas querem que você aponte para elas, porque o que tem de gente, irmãos, que chega para você para pedir opinião, mas já sabe o que fazer. Já sentou com gente assim? Pastor, vim te pedir uma ajuda. Eu falo: pois não, posso te ajudar? Então, não, na verdade, só vim te dizer o que você tem que falar para mim para me ajudar. Ok. É que eu estou com um problema no casamento, mas eu já sei o que é o meu marido. Então, pastor, o senhor tem que sentar com ele, dar uma bronca pesada nele e ele vai resolver. Não vai funcionar, irmão. Não é assim. Você não dá solução. É Deus quem dá a solução. Alguém diga amém. É Ele. Então o que eu faço, pastor? Clame: Senhor, o que eu faço agora? Eu perdi a cabeça. Eu errei. Eu falei o que não devia. Eu agi da forma que não devia agir. Eu me comportei assim. Eu perdi a minha cabeça. O que eu devo fazer? Clame. Clame a Ele: Senhor, me ajuda. Aquele menino decidiu buscar Deus para resgatar aquilo que se havia perdido. Então, nesse texto, existem alguns passos para restaurar áreas da sua vida que foram perdidas. Primeiro passo: você não vai conseguir sozinho. Você vai precisar entender que não consegue buscar a sua paixão por Deus de volta. Você vai precisar entender que não consegue restaurar o amor sozinho na sua casa. Você vai precisar entender que você sozinho não consegue mudar os seus comportamentos. Você precisa do Senhor. O primeiro passo para mudança, para transformação é: eu não consigo sozinho. Eu não consigo. Eu preciso que Ele faça algo por mim.
Eu não preciso ficar dando soluções mágicas. Eu não preciso ficar atrás tentando dar jeito de todas as maneiras. Eu só preciso entender, eu não consigo, Deus consegue, então eu o buscarei. A Bíblia diz que aquele menino clamou. Ele percebeu que estava além do seu alcance restaurar aquilo que havia perdido. Sabe? Se a gente não perceber que está além de nós, além do nosso alcance, restaurar aquilo que se perdeu, você não vai conseguir perceber que a sua única esperança está no poder de Deus. Você precisa entender, eu não consigo. Eu já tentei de várias maneiras parar com isso. Quando eu vi, eu já caí de volta. Irmão, deixa eu te dizer um negócio. Se você tem lutado em alguma área da sua vida, com tentações ou pecados, deixa eu te dizer uma coisa, você só vai vencer isso quando você compartilhar com pessoas. Não, pastor, eu confesso a Deus, a Bíblia diz, confessai uns aos outros. Mas pastor, a pessoa precisa ficar sabendo da sua vida? Claro que não, é para que você mostre para si mesmo, que você tem um caráter de Cristo, e que você não vai se esconder, e nem esconder as suas falhas. Eu vou abrir meu coração e dizer assim, olha, eu estou errando nessa área, me ajuda, e aquela pessoa vai orar por você, vai clamar por você, vai dizer, Senhor, ajuda ele nessa área, ajuda ele a conviver nisso. O pior problema hoje nas nossas vidas, de não vencer as áreas, é que a gente se fecha e diz assim, como que está a sua vida? Você responde, está tudo? Mas não está tudo bem. Mas eu continuo dizendo, não pastor, que eu estou usando palavra profética. Isso não é profecia, irmãos. Isso é mentira. Profecia eu dizer assim, não está bem, mas vai melhorar em nome de Jesus. Isso é ser profético. Ser profético não é falar, está tudo bem, está tudo mal. Não, mas se a gente ficar falando que está tudo bem, vai consertar, como? Se não pode ser tratado, ninguém sabe, é só você que sabe. Então, dê esse primeiro passo nessa noite. Reconheça que está fora do seu alcance. Reconheça que só Deus pode fazer isso. Vá a Deus todas as vezes que for preciso. Vá a Deus quantas vezes for preciso. Talvez você já se cansou de orar por alguma área, e Deus está dizendo para você, não pare. Vá clamar quantas vezes for preciso. Vá a Deus. Eu sou capaz de dizer algo para você, que se você for a Deus e fizer declarações corajosas, decisivas, Deus te responderá todas as vezes. Todas as vezes. Eu não tenho medo de que, pastor, eu estou enclamado com fé, com coração, com paixão em Deus. Não, irmão, continue. Deus vai te responder. Se você crê, Deus vai. E por que Ele não responderia? Por que Deus não ia responder a alguém que está clamando por mais, por paixão, por transformação? Porque Deus, Ele é o maior interessado de que você não fique na mediocridade. Ele é o maior interessado de que você se aprofunde, tenha raízes, seja enraizado na palavra. Então Ele te responderá. Pode ser doloroso perceber que a cabeça do machado se perdeu, mas uma coisa eu creio, é poderoso perceber que a cabeça não está perdida, está no local onde você deixou cair. Você sabe onde caiu. Eu perdi a minha cabeça. Não perdeu, você sabe onde caiu. É interessante, é poderoso saber que Deus está dizendo, está no lugar onde você deixou. Sabe aquele lugarzinho que você preparou para que eu e você tivéssemos momentos de oração? Sabe aquele momento que você separou? Sabe aquela cadeira, aquele local, aquele momento, aquele horário que você está lá? O horário está lá, o lugar está lá, é você que não está lá. Você não perdeu, simplesmente deixou de ir. E como acontece isso, irmãos? Como é que isso acontece? A gente não percebe que a gente vem para a oração e não ora, que a gente vem para o culto e não cultua a Deus. Nós se preocupamos com mil e coisas, ao invés de buscar o Senhor, naquele momento em que Deus está declarando e derramando a sua bênção, porque a Bíblia diz que quando o povo dele se reúne ali, o Senhor ordena as bênçãos.
Então esse é o momento. Você não perdeu. Você sabe onde está? Volte lá. Volte. Aponte o local. Deus, foi aqui. Foi aqui que eu me perdi. E Deus vai dizer, eu vou restaurar essa área na sua vida. Deus, foi aqui, foi na família. Nós perdemos o amor, o respeito, a honra. É aqui que está acontecendo. E Deus vai dizer, então se foi aqui, vai ser aqui que eu vou restaurar. É no meu casamento, perdemos o amor, perdemos a intimidade, perdemos a paixão, perdemos o afeto, nós não temos mais, sabe, carinho, e Deus vai dizer, onde que é? É aqui, e Deus vai falar, vai ser aqui que eu vou restaurar isso. Onde caiu? O primeiro passo é, reconheça, você não vai conseguir sozinho, clame por ajuda de Deus. Fale para quem está do teu lado, você não vai conseguir sozinho. Diz para ele, peça ajuda. Fala com voz de profeta, clame. Vamos lá, irmão, vira aí. Ô, irmão, eu estou vendo casais aqui que parece que está brigado e não está se importando. Irmão, quebra esse negócio agora na sua vida. Vira para esse miserável aí e fala, me ajuda a clamar em nome de Jesus. Vai lá, fala para ele. Até na igreja vocês ficam picudo, irmão. Eu vou mandar apagar a luz. Seja feliz, amém? Eu falei de manhã, eu sou plenamente feliz em tudo que eu faço. Eu não faço nada para dizer, eu estou fazendo, mas não tenho alegria. Não, se eu não tenho alegria, eu não faço. Sabe, tem gente que fala assim, não, tem que ir na igreja e tal. Não, irmão, se você está vazio, procure o local onde você caiu e deixou lá tudo vazio. Se restaure e volte com amor, com paixão. Deus vai fazer coisas poderosas na sua vida. Busque ajuda. Segundo passo, é de que não importa onde caiu, você não precisa voltar na estaca zero. Ei, eu estou na igreja há 45 anos, tenho 47, em maio agora faço 48, 14 de maio. Anote aí, põe um recadinho, para que você não se esqueça. E eu vi muita gente sendo machucada, ferida, porque errou. E eles diziam, agora você tem que voltar lá na estaca zero. Aquelas pessoas se sentiam humilhadas, porque até mesmo quem apontava a disciplina, também tinha problemas, mas como era de alto escalão, então ninguém punia. A igreja virava um lugar de punição, não de graça. Não é graça que supera todas as coisas, que você pode fazer o que você quiser, não, mas a graça de dizer, eu sei que você errou. E a pessoa, claro que estou, então vamos continuar de onde você parou. Sabe, o segundo passo é entender que você não precisa voltar, agora eu vou ter que voltar a fazer tudo isso, acabou a minha história. Não acabou, você não precisa voltar, estaca zero. Hoje de manhã eu fiz essa pergunta, quem aqui já jogou videogame, aquele Super Nintendo? Quem já jogou? Quem é dessa época? Olha só, é o Contra Strike, lembra? Eram 129 fases, e você passava 14, 15 horas jogando para chegar naquelas fases, os dedos já não travava tudo, e de repente você chegava no último, eu esqueci o nome, eu ia procurar hoje de manhã, esqueci, pro culto da noite, o nome do último vilão, quem lembra? Tinha um nome, como é que é? Esse mesmo. Então, olha só, você tinha que ir lá, e era muito difícil, e você estava lá lutando, e só tinha sobrado uma vida, porque hoje, irmãos, no PlayStation 19, 45, você salva lá uma programação e você tem vida eterna. Até parece que é de Deus o videogame. Vida eterna. Você joga aquele jogo de tiro, o cara leva 190 tiros, parece o Rambo. Lembra do Rambo? 200 tiros e não morre. É vida eterna. É vida eterna que chama, Caio? Vida infinita. Isso. É igual a eterna. E o Caio falava para mim, pai, eu era ruim, eu vou colocar vida infinita para você. Eu falei, para que isso? Não, porque você morre demais. Mas no tempo do Super Nintendo não tinha isso, irmão. Você estava lá para vencer. Isso! E você estava lá, e ele acertava,
pancada e você morria. E você pegava tudo que estava na mão e jogava no chão, quebrava tudo e falava: meu Deus, vou ter que voltar nas 140 fases e começar tudo. Era assim que se vivia na igreja. Mas com Deus não é assim. Quando nós caímos e nos arrependemos, Ele diz: filho, filha, eu vou te levantar. Tá, eu vou voltar para o fim da fila. Não, pode ficar aqui. Nós vamos continuar de onde você parou. Essa é a vida cristã. O segundo passo é acreditar que Deus tem um olhar de graça sobre nós. Ele está olhando, sabe, Deus, a Bíblia diz que Ele sonda e conhece o nosso coração, não para apontar os erros, mas para nos ajudar a voltar para os trilhos, sabe, o que é que nos tira dos trilhos? Eu me lembro quantas vezes, irmãos, eu queria fazer, porque naquele tempo, as revistas que vinham de videogame eram em inglês, a gente não sabia ler, então tinha essas manhas também, de passar de fase e tal, e a gente não conseguia, porque a gente não sabia ler inglês, não tinha Google naquela época, então a gente não conseguia traduzir, a gente ia tentando, a gente tentava dar jeito, sabe, quantas vezes a gente está tentando dar jeito na nossa história, não vai ser assim, sabe, estratégias milagrosas, está cheio de cristão falando: ah, pastor, já sei, então a partir de hoje farei 21 dias de jejum, para a glória do Senhor. Irmão, jejum não glorifica a Deus. Não, é para a santificação. A Bíblia diz em Levíticos 23: eu sou o Senhor seu Deus, que te santifica, é Ele que nos santifica, eu estar na presença dEle, é nele que eu sou santificado. Você pode fazer jejum dia e noite, de noite e dia, e isso não vai mudar a sua circunstância, sabe por quê? Porque você precisa ter um encontro genuíno com Deus. É isso que vai fazer a diferença na sua história, dentro da sua casa, dentro do seu lar. E vamos lá, quem aqui não está lutando para manter a sua casa firme na rocha que é Jesus? Nós estamos, todos nós. E tem dia parece que vai desmoronar, mas a gente não desiste, a gente insiste, a gente crê. Não numa receita milagrosa, não numa maneira: ah, não, porque eu vou ficar na igreja, eu vou morar na igreja 10 dias, ficarei lá sem comer. Isso não vai mudar. Porque a maioria das pessoas pensa que fé, intimidade, santidade é feita por estoque. Então eu vou lá. Alguém aqui trabalha com estoque? Estoque? Então, você vai lá e põe no estoque. E você fala assim: tá tudo certo, eu tenho estoque dessa mercadoria para vários dias. Irmão, deixa eu te dizer, não existe isso na fé. Não tem estoque de fé. Não, porque hoje eu saí do culto, pastor, olha, meu tanque de fé está cheio para a semana inteira. Amanhã ele está vazio. Se você não cavar amanhã, ele está vazio. Não tem receita mágica. Eu falei hoje de manhã, nós gostamos de coisas que são mágicas, que prometem coisas. Então, não, porque eu vou fazer uma campanha tal e a vida vai mudar. Irmão, acha isso na Bíblia? Aí eu falei hoje, falei de manhã, quem foi que disse para você que suco de couve emagrece? Todo mundo toma aquele suco verde, coisa horrível do cão, e fala 20 litros daquilo, fica mais barrigudo ainda, irmão. Ninguém emagrece com isso. É uma mudança de atitude, de posicionamento, de escolhas diárias. O que adianta o miserável toma 5 litros de couve, come couve refogada, couve frita, couve de tudo quanto é gente, depois coma 5 quilos de arroz, 10 quilos, não adianta nada. Não, mas eu estou tomando suco, porque daí lançaram a moda, falaram assim, o suco de couve com mais alguma coisa é o suco? O que é essa palavra detox? Colocaram na internet um dia, e aí foi, como é que chama quando uma coisa viraliza na internet? Lacrou. O detox lacrou na internet, irmão. E todo mundo, detox. A minha esposa, nós fomos comer um lanche, vamos comer um McDonald's desse tamanho. Ela falou assim: eu vou tomar um suco detox. Eu falei: vai comer suco detox comendo McDonald's, irmão? Coisa horrível. E não emagrece. Prova para mim que você emagreceu tomando suco de couve.
Prova para mim que eu perdi 8 quilos. Meu irmão, se você não mudar a sua rotina, a sua disciplina, é a mesma coisa com Deus. Não, pastor, porque eu fui no culto agora, estou espiritual demais, hein? Essa semana vai ser fogo puro. E amanhã? Não, amanhã é carnaval, você está como é que é, né? Vou dormir até mais tarde, não vou orar. E de noite não vou poder vir na vigília, que também na terça-feira é feriado também, e pobre que nem eu, assim, tem que aproveitar esse dia para dormir mesmo. Que o negócio é dormir, que a vida é dura. E aí, quer ter experiências com Deus, quer ter mover de Deus na sua casa, não vai ter. E eu não estou dizendo que uma vigília vai mudar a sua história, ok? Eu estou dizendo que ela pode ser o primeiro passo de uma transformação para a sua vida. Quem entendeu diz amém. Só isso. Que amanhã na vigília, eita, Lara, Deus tem uma palavra para mim. O Cláudio está assim, eu estou até com medo do Cláudio. O Cláudio diz, não, porque Deus mergulha. Eu estou pensando que ele vai pôr uma piscina aqui, um negócio, tal, assim. Irmão, não é um dia, é uma vida. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Quando você erra, você não precisa voltar às fases. Com Deus, você pode continuar de onde parou. Alguém diga amém. É pela graça. Eu simplesmente preciso voltar e identificar o momento onde eu saí dos trilhos e decidi recomeçar. É só isso. E como Eliseu disse para aquele jovem, onde caiu? Onde foi que caiu? Quero restaurar. Agora, para terminar, vou terminar. Fique de pé. Se você não ficar de pé, eu não termino. Aí se eu ver você de pé, eu vou falar, o que esse povo está de pé? É o que eu tenho que terminar. Primeiro passo, você não consegue sozinho. Precisa de ajuda. Amém? Quem entendeu que precisa de ajuda aí, diga amém. Segundo passo, você precisa entender que você não vai precisar voltar a estaca zero. Acabou agora a minha vida. Não. Você continua de onde você caiu. Continua, mostra para ele, foi aqui que eu comecei a baixar o tanque de espiritualidade, foi aqui, foi uma palavra que disseram, foi uma mensagem que eu recebi, foi algo que a minha esposa falou, eu não consigo vencer isso, foi algo que o meu marido fez, eu não consigo superar. Onde foi? Mostra para ele, é aqui, é nesse lugar, é nesse ponto, eu não consigo. Foi o que o meu pai fez, foi o que a minha mãe fez comigo, foi o que o mundo fez comigo, é aqui. Irmão, cara amarrada não resolve problema, cara triste não resolve, depressão não cura os seus problemas, é só Jesus. Aponte para ele, foi aqui, é aqui que aconteceu, é aqui que o Senhor vai te restaurar. Terceiro e último, continue afiando o machado, porque depois que foi restaurado, Deus te levantar, você vai colocar a ponta do machado no cabo, mas conforme você for trabalhando, o machado pode voltar a ficar frouxo, sim ou não? Quem já trabalhou com algum tipo de ferramenta que tinha cabo, enxada, já não teve vez de você estar lá e você percebeu que o cabo ficou mole, sim ou não? Se você não parar e insistir, a enxada vai sair para um lado, o cabo para o outro, e você vai dizer, meu Senhor, perdeu, porque você já sabia o que tinha que fazer, porque da outra vez, Ele achou e te reergueu, só que você tem que aprender. Não dá para ficar a vida inteira com o cabo balançando, arriscando acertar a cabeça de alguém, ferir alguém, machucar alguém. Não dá para viver uma vida cristã dessa maneira. Você aprende quando Ele te levanta, e a partir daquilo você vive a sua vida com maturidade. Então quando você for restaurado nessa noite, estou pregando para 4 pessoas, mas é assim mesmo, eu prego para poucas pessoas. Quando você for restaurado nessa noite, amém? Aprenda a cuidar daquilo que Ele te deu. Começou a balançar, começou a perder força, começou a falar assim, eu acho que hoje eu não vou, eu não sei se vou, não sei se... Começou, chacoalha, fala assim, epa, peraí, eu já passei por isso, eu já caí algumas vezes, eu já enfrentei crises. Ei, chacoalha a sua casa começou a demandar para fora de Deus, chacoalha, epa, eu sei o que está acontecendo, seu relacionamento está se perdendo, chacoalha e diz, opa, peraí, eu sei onde isso vai dar, já aconteceu, e eu mostrei para ele,
e ele me levantou. Agora eu sei, eu preciso cuidar. Então, se o cabo ficar balançando, você vai pegar uma cunha de madeira e vai colocar ali para ele ficar firme de novo. Lembra que Eliseu pegou uma madeira e jogou? Deus está apontando o local para você hoje. Deus está apontando o local para você hoje. Foi aqui, né? Foi no casamento, foi numa liderança, foi em uma igreja, foi no relacionamento. Talvez você começou um relacionamento com pessoas amargas e hoje elas têm sugado a sua força. E Deus está dizendo, é aqui, é nesse ponto que você tem caído. Talvez você não conseguiu vencer os traumas familiares. Ei, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Ele está dizendo, é aqui. Você não admite, você tem raiva da sua mãe, você pode ter raiva do seu pai. Você não admite porque talvez teve um trauma familiar, você se esconde. Deus está dizendo, é aqui. Eu vou jogar a madeira e vai subir, vai vir à tona. E quando vir à tona, não vem para a sua vergonha, vem para que eu possa te curar, te sarar. Vamos lá. É sua única opção. É sua única opção. Onde foi que caiu? Agora o mais interessante é que quando o machado sobe, Eliseu diz para aquele jovem, vai lá e pega. Porque Deus não vai fazer nada na sua vida sem que você seja parceiro dele nessa transformação. O trabalho com Deus é sociedade, parceria. Quem é que pode fazer o milagre? Quem é que pode fazer o milagre? Mas depois do milagre feito, ele vai dizer, vai e não peques mais. Vai e pega. Aquele menino não pulou dentro da água para tentar pegar. Ele sabia, eu não posso tentar solucionar isso, eu vou pedir para o profeta. Ele não entrou dentro da água. Só que agora o machado apareceu. O profeta fez isso através do poder de Deus. E o profeta fala para ele, eu não vou pegar. Quem tem que pegar de volta é você. Ele está dizendo, entra lá e pega. E aquele aprendiz de profeta, na minha visão, teve que entrar na água. Eu não sei se foi nos pés, eu não sei se foi nos joelhos, eu não sei se foi nos lombos, mas eu sei que ele teve que entrar na água para pegar aquilo que tinha se perdido. Existe um trabalho na sua vida que só você vai poder fazer. Deus é aquele que pode te curar, amém? Mas existe um trabalho na sua história que só você pode fazer. Deus não vai fazer. Porque se Ele fizer, Ele te transforma em um robô. E Deus nos deu vida, nos deu escolhas, nos deu livre-arbítrio, para que a gente possa escolher Ele, não escolher qualquer coisa. O livre-arbítrio não é para você escolher o que você quiser, o livre-arbítrio é para você escolher Ele. Eu sou livre para te escolher, Senhor. Eu não sou livre para fazer outras escolhas, porque eu sou agora prisioneiro desse amor. Esse amor que me salvou, eu sou prisioneiro, então eu sou livre, mas para te buscar, para te escolher. Se você escolher Ele hoje, Ele vai apontar, vai subir, e você vai pegar, e o milagre estará completo. O milagre depende de Deus, amém? Mas também depende de você. Você é o objeto principal do milagre de Deus, e Ele vai usar a sua vida para impactar outras, em nome de Jesus. Feche seus olhos.